nós temos um carinho muito grande e uma pessoa que tem dado um grande exemplo e uma pessoa de muito caráter, que eu admiro isso. E acima de tudo um servo de Deus, que Deus tem colocado no nosso meio. Alguns irmãos já conhecem, porque já ele esteve conosco jogando bola, mas ele sempre está aqui nos cultos e está numa fase de transição da vida dele, e nós temos amado o tempo que eles têm passado aqui conosco, e eu fico muito feliz. E também faz parte de uma família que é minha família, porque já cuidou de mim uma época também da minha vida, me colocou dentro da sua casa para cuidar, e eu tenho um carinho muito grande. E hoje eu quero apresentar para vocês o pastor Dalbian. Eu quero que vocês vibrem com o pastor Dalbian. Vem cá, meu pastor. Pastor Dalbian é irmão do pastor Patrick. Também é major da Polícia Militar, isso? Futuro coronel. Em nome de Jesus. Só que quando eu prendo os irmãos, tem aqui, tem umas fichas aqui que eu conheço que não vai dar ruim. Irmão, agora você nem está glória. Você que está com ficha ruim, quietinho. Eu quero abençoar a tua vida hoje. Quero pedir que o pastor Patrick venha aqui abençoar seu irmão primogênito. Pastor Patrick é o caçula, né? Não. Tem mais. Ah, é verdade, a menininha. Cadê a menina? Tá aí? A Ingrid está aí? Tá não? Menininha, Ingrid. Meu Deus. Os irmãos sempre veem a irmã como uma menininha, né? Não importa se ela cresceu. Senhor, nós apresentamos a vida do teu filho, Pai, na tua presença. Pai, que o Senhor possa usá-lo de maneira sobrenatural, Pai. Nós sabemos que o Senhor já preparou a palavra no coração dele, Pai. Venha com o teu fogo, com o teu poder, Pai. E usa o teu filho uma vez mais. Que não seja ele, Pai, mas o teu Espírito Santo, através da vida dele, a falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é motivo de muita felicidade. Pastor Davi, pastora Giovana, muito obrigado pelo convite. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui. Como o pastor Davi falou, a gente já nos conhece há alguns anos já. Conhece um pouquinho da história do pastor Davi. E meu coração se alegrou muito quando foi instituído o Ministério Casa aqui em Goiânia. E fiquei sabendo que o pastor Davi estava à frente. E a gente foi sendo surpreendida cada vez mais. Logo em seguida já veio consagração de pastores, o meu irmão sendo consagrado, os amigos que faziam parte da geração dele. E isso me alegrou bastante, porque às vezes, diante das dificuldades, e a gente tem visto tanta coisa acontecendo dentro das igrejas, pessoas abandonando Jesus, e quando a gente vê pessoas vindo em direção a Cristo, e Deus alcançando essa geração, eu fico muito feliz, muito feliz. E o pastor Davi falou que eu sou policial militar, né? Então, assim, muitos amigos, às vezes chegam pra gente e falam assim, ó, se eu precisar de você, eu vou te ligar. Se eu for preso, eu te ligo. Eu falo, não, pode me ligar. No mínimo, eu vou arrumar para você uma cela especial. A gente escreve um papelzinho com assim, cela especial, prega na porta da cela. Eu brinco com eles, né? Porque irmão nenhum vai ser preso. Né? É o Senhor que nos guarda. A não ser que desvie do caminho do Senhor. Mas quando o Patrick me informou e fez o convite para que a gente trouxesse a palavra de Deus aqui, passei a semana toda orando e buscando de Deus uma palavra para a igreja dele. Glória a Deus. E eu passei aquela semana preparando, e mexendo, e rascunhando. E quando foi hoje pela manhã, eu acordei cedo para orar. E Deus mudou tudo. Aleluia! Uau! Aí eu fiquei anotando, e fui anotando. O pastor Breno foi até me chamar ali. Vamos estar. Eu falei, não, peraí, pastor, peraí um pouquinho. E Deus vai falando, e a gente vai anotando. E Deus vai surpreendendo a gente com essas coisas. E Deus faz assim. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque quando Deus ama algo, Ele sempre prepara algo especial e é do jeito dele. É do jeito de Deus. Eu sei que Deus tem algo para essa igreja, para esse ministério. Eu tenho vindo aqui com a minha família, conforme o pastor Davi falou. Já vários cultos eu tenho vindo aqui. Passamos o culto da virada com vocês aqui também. Eu toda a minha família. Amém. Eu tenho visto o amor de Deus, o primeiro amor de Deus, alcançar muitas pessoas. A prova disso são pessoas que vêm à frente, pessoas que levantam a mão e aceitam Jesus, pessoas que são tocadas pela palavra de Deus. E isso é algo sobrenatural que só Deus pode gerar nas pessoas. Amém, é verdade. Não tem pessoa, por mais eloquente que ele seja na palavra, preparado para falar discurso,
que vai quebrantar o coração de pessoas. Não quebra. Pode até emocionar, mas quebrantamento de coração e arrependimento de pecado, produzido pelo Espírito de Deus. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque em Apocalipse fala que o fim dos tempos estão próximos. E o amor se esquece. Uma comunidade onde o amor de Deus não está se esfriando, mas pelo contrário, o amor de Deus ele tem esquentado, ele tem sido como chama viva no coração das pessoas. A gente se alegra por isso. A gente se alegra por isso. Sabe por quê? Porque Deus não se esqueceu da sua igreja. Deus não se esquece nunca. Isso é um projeto dele. E interessante que Deus me trouxe algo hoje de manhã e Deus já tem me inquietado a respeito desse tema. Não é de agora, já são vários anos que Deus tem me inquietado o meu coração com relação a isso que vai ser falado aqui hoje. Então é uma coisa muito importante. Deus tem me incomodado demais com isso. Demais. Eu não ia falar sobre isso hoje. Eu tinha preparado uma outra palavra. Está lá em Romanos 8. Mas Deus me trouxe lá para o Evangelho. Está lá no Evangelho de João. E o tema que nós vamos utilizar hoje é um tema simples, mas de grande importância para Deus. Aleluia! Nós vamos falar aqui hoje da Palavra de Deus. Uau! Talvez ele é muito amplo, né? Palavra de Deus é tudo, né? Palavra de Deus é tudo que está na Bíblia. Palavra de Deus é algo extremamente importante para mim e para você. E você vai entender hoje aqui que Deus tem um compromisso com a palavra dele. E ele zela pelo cumprimento da palavra dele. Hoje você vai ter noção qual é a importância que Deus dá para a palavra dele. E a história que está relatada aqui na Bíblia, de tantos homens e mulheres, de nações inteiras, onde Deus fez cumprir a palavra dele. Aleluia, Deus! Isso é bom e isso é ruim também. É bom para aqueles que são obedientes à palavra, para aqueles que amam a palavra, mas é ruim para aqueles que se desviam da palavra, para aqueles que abandonam a palavra de Deus, para aqueles que querem distorcer a palavra de Deus. O Apocalipse fala também, em Apocalipse, que surgiriam muitos falsos profetas nos últimos tempos. Isso entristece muito aquele que é cristão e conhece a palavra de Deus e tem um amor especial pela palavra de Deus. Porque quando você ouve alguém falar, se dizendo ser da parte de Deus, mas na verdade não é da parte de Deus, é da parte do diabo. Olha aí. Porque o diabo, desde a fundação do mundo, lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, ele tenta distorcer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não venha frutificar no seu coração e no meu coração. Se você leu a Bíblia, você vai entender que lá em Gênesis, quando Eva desobedeceu a Deus, preste atenção que a serpente, com a sua astúcia, ela induziu Eva ao erro, distorcendo aquilo que Deus havia falado. Presta atenção aqui, meu irmão. Quando Deus fala algo para você, não acrescenta vírgula, ponto, não acrescenta nada. Quando você lê essa palavra de Deus aqui, não aceita ninguém acrescentar nada. Porque Deus é fiel, a palavra dele não muda. Não muda. Não muda. Olha a consequência de uma palavra distorcida que Eva interpretou de forma errada ali, colocou no seu coração e fez aquilo que a serpente induziu ao erro a fazer. Meu Deus! Todos nós fomos condenados à morte, ao pecado, toda a humanidade. Porque esse não era o propósito de Deus inicial para o homem. Mas Deus, na soberania dele, na grandeza dele, apesar da falha, da desobediência, Deus resgatou novamente o homem. Aleluia, obrigada, Deus! E para isso ele teve que fazer um plano de salvação tremendo, maravilhoso, que homem nenhum jamais poderia fazer. Nem eu nem você poderíamos fazer o que Deus fez. Quando ele, desde a fundação do mundo, está na Bíblia, ele já preparou o seu filho unigênito, Jesus, para que Jesus pudesse morrer e nos resgatar do nosso pecado. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Glória a Deus! A palavra de Deus é algo tão importante para a minha vida e para a sua vida, que você tem que dar total atenção para isso. Aleluia, amém. Você quer ter uma vida de cristão próspera?
Você quer permanecer na presença de Deus todos os dias da sua vida, enquanto você peregrinar por esse mundo? Então, come a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus no seu coração, porque ela é poderosa para mudar completamente a sua vida e para desviar os seus caminhos do pecado. É a palavra de Deus que sustenta o cristão. Tenha isso com você, meu irmão. Tem isso com você. A palavra de Deus é tão importante que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter fé, se você quer aumentar a sua fé para seguir Jesus, então ouça a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no seu coração. E eu sei que vocês vêm à igreja para ouvir a palavra de Deus, e está certo, aqui é um lugar de ouvir a palavra de Deus, mas você tem que guardar ela no seu coração. Mas há uma coisa importante que você tem que saber: você não pode deixar para ouvir a palavra de Deus só no domingo ou só na quinta-feira. Você não pode. Sabe por quê? Porque Deus, quando criou o homem, quem estudou a Bíblia sabe, você não é um ser carnal, feito só de carne, osso, sangue. Você é um ser também que tem espírito, tem alma. E sabe qual é o alimento para o seu espírito? A palavra. A palavra. Por que você não come então só os domingos quando você vai na igreja? Para de comer e come só domingo. Não, vou comer só domingo. Domingo eu vou na igreja, agora eu vou passar a comer só domingo. Faz isso. Em poucos meses talvez você vai parar no hospital. Ou talvez até perca a sua vida. É verdade. Porque você tem que alimentar o seu corpo diariamente. Todos os dias você alimenta o seu corpo. Da mesma forma é o Espírito que Deus te deu. Todos os dias você alimenta esse Espírito com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai gerando no seu Espírito fé, fidelidade, obediência ao Senhor. Amém, é verdade. Do mesmo jeito que o diabo tentou Eva, tentou Adão, lá no início de tudo, até hoje, ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Não tenha dúvida, o seu inimigo é estrategista, é astuto, é enganador. Não pensa que ele vai aparecer aqui na frente da igreja com uma barricada, botando fogo em pneu, para não deixar o povo entrar na igreja. Não, ele não faz isso não. Porque se ele fizer uma barricada aqui para não deixar o povo entrar, aí o povo vai entrar mesmo. Aí vai entrar, nem que chama a polícia, tira esse povo aí, vamos entrar para a igreja. Não, o diabo não faz isso não, meu irmão. Ele não faz isso não. Ele quer pegar você de forma desprevenida, que você esteja desprevenido, como foi com Eva. Quando você não está vigiando, quando você se esqueceu da palavra, passou 5 dias, você nem leu a Bíblia, 6 dias, 10 dias, 1 mês, e você está ocupado com tanta coisa. Você tem que pagar as contas, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem isso e aquilo para fazer, e você deixou a palavra. Aí ele vai e te pega. Meu Deus. Ele te pega porque você não vigiou. Ele te pega, é astuto. São pequenas coisas, são palavras distorcidas. A Bíblia não fala que é proibido beber. A Bíblia não fala isso. E é uma área que o diabo tem atacado demais as pessoas. A Bíblia não fala que é proibido beber. Onde está escrito aqui que é proibido beber? Não fala, não tem isso. Fala da embriaguez, fala da prudência. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas são possíveis, mas nem tudo edifica a minha vida. E o diabo ele se aproveita disso e pega você na sua parte mais fraca e você vai para a cachaça de novo. Olha aí. Tem pessoas aqui, por que a gente não prega nas igrejas? Ah, meu irmão, pode beber sim, fica à vontade, vai lá, bebe na sua casa, bebe com moderação, não sei o que mais. Isso é conceito do mundo, meu irmão. A palavra não proíbe você beber. E não sou eu que vou falar para você beber aqui, não sou eu. Eu não posso ir além do que está na palavra. É o Espírito de Deus que vai trabalhar na sua vida e vai mostrar para você aquilo que faz você cair, que faz você pecar. Amém. Mas tem pessoas aqui que nunca na vida pode colocar uma gota de álcool sequer, porque se colocar não para. E vai para as drogas e vai para outras coisas piores. É verdade. E como que eu vou vir aqui sabendo que tem irmãos que são fracos e não podem ter nem contato com álcool? E eu vou fazer isso. Eu vou receber na minha casa, irmão, botar uma latinha de cerveja em cima da mesa, sabendo que tem um irmão ali que não pode nem olhar para aquilo. Como que eu sou servo de Deus se eu não preocupo com o meu irmão? Se eu não tenho amor pelo meu irmão? Eu não posso deixar de beber por causa do meu irmão. Então, onde está o meu amor pelo meu irmão? Meu Deus.
Onde Ensina, está? Deus. Aonde está o amor pelo irmão? Aonde eu aprendo isso, pastor? Na palavra de Deus. Amém. É lá que você aprende. É lá. Não deixa para aprender só aqui no culto, não. Não fica usando os pastores como muleta para você ficar andando no mundo para tentar não cair, não. Porque uma hora essa muleta não vai estar com você e você vai cair. Deus quer usar você e Ele quer ter intimidade com você. Você não precisa de ninguém para ser seu intercessor com Deus. O intercessor nosso já está lá, é Jesus. Mas Deus quer falar com você, Ele quer ensinar você, Ele quer falar. Como é que Deus fala, pastor? Eu ouvi um barulho, um trovão, um vento? Não, lê a palavra, começa a ler essa Bíblia, mas olha para a Bíblia de forma diferente. Começa a ler ela e ela vai falar com você, porque a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa, isso aqui é a palavra de vida. Isso aqui é a palavra que produz vida e não morte. Será que você entende isso? Eu creio, meu irmão. Eu creio. Eu também. Deus tem levantado. A gente tem visto muita igreja corrompida. Isso dói no coração. A gente liga a televisão e vê cada coisa. Isso dói no coração da gente. Mas graças a Deus, porque Deus tem levantado ministérios, profetas que são comprometidos com a palavra de Deus. E esse ministério é comprometido com a palavra de Deus, porque Deus tem gerado no coração desses pastores palavra, palavra e palavra. Nós comemoramos no ano de 2017 os 500 anos da revolução do protestantismo lá com Lutero, Martim Lutero. E parece que nós vamos passar por outra revolução de novo, porque a palavra, as indulgências que Martim Lutero lutou contra, que estavam vendendo salvação por causa do dinheiro, voltaram a ser vendidas de novo, mas de forma distorcida. Vê como o diabo trabalha, agora é de forma distorcida. Teologia da prosperidade e outras coisas mais. Estão vendendo arrependimento de pecado, salvação. Precisamos de novo. Só a Escritura. Esse é o tema da revolução, só a Escritura. Só a palavra. É isso aqui, meu irmão. O homem não pode se desviar da palavra de Deus. Aleluia. Quem leu a Bíblia sabe. O povo de Israel, a nação de Israel, é uma nação eleita por Deus, separada por Deus. E eu não sei nem quantas vezes, nunca contei quantas vezes Israel prosperou e caiu. Prosperou e caiu. Foi destruído, reconstruído, destruído, reconstruído. O povo foi escravo, foi liberto, foi escravo de novo e foi liberto de novo. Sabe por quê? Essas indas e vindas do povo de Israel. Palavra. Estava na palavra, Deus abençoava, Deus colocava paz, Deus colocava todos os inimigos de Israel debaixo dos pés dele. Estava na palavra, estava firme na palavra, desviava da palavra, saía da palavra, invadia, os inimigos invadiam, destruía, tomava o povo, tomava as coisas, levava como escravo. Deus, o povo orava, se arrependia, voltava para a palavra, Deus abençoava, Deus prosperava, Deus fazia e Deus operava. Até quando, meu irmão? Até quando? Na minha vida e na sua vida nós vamos ficar nessa gangorra. Estou na palavra, afasto da palavra. Estou na palavra, afasto da palavra. Estou na palavra. Sabia de uma coisa? Deus ama muito mais a sua obediência do que qualquer tipo de sacrifício que você pode fazer. Deus ama. Alguns são pais aqui, como eu, pastor Davi. Tanto que é lindo um filho que obedece um pai. Quando você fala para o filho faz isso, filho fala, tanto que é lindo. O coração do pai é muito mais, o pai prefere muito mais isso do que qualquer outra coisa que possa fazer. Verdade. Porque a obediência é amor. A obediência é amor. Obediência é amor. Quando você obedece a Deus, você fala assim: Pai, eu amo o Senhor tanto que eu não dou conta nem de desobedecer mais. Eu te amo demais. Mas quando você não obedece a Deus, parece que você não ama mais a Deus. Eu anotei tanta coisa aqui, eu acho que eu vou deixar essa anotação, quase que não vai nem usar mais. Bem-vindo.
Eu trouxe esse caderno, porque o pastor Breno falou na última pregação que o pessoal tem que trazer caderno. Eu trouxe uns 10 matérias aqui. Agora eu vou poder anotar tudo aqui, 10 matérias. Pelo menos até no meio do ano, acho que dá conta de anotar. Cabe alguma coisa. Eu sou meio assim antigo, gosto de escrever, meu irmão. Não repara não, tá? Eu não sou desses pregadores mais modernos que usam aqui um tablet, né? Um Samsung Galaxy Note 5, 6, nem sei onde é que está o Note aí já. Mas aí eu gosto de anotar, eu gosto de escrever. E essa palavra que Deus deixou para mim e para você, meu irmão, essa Bíblia, isso aqui, meu irmão, é um ato de amor de Deus por mim e para você. Uau. Isso é um manual de Deus, é um manual do Criador. Já viu manual de carro? Todo mundo gosta, né? Ninguém gosta de ler o manual de carro. Ninguém gosta. Alguém que já leu o manual de carro? Todo? Esse irmão abençoado. Parabéns, irmão. Deus abençoe. É conhecimento, não tem problema nenhum. Parabéns para você. Mas eu nunca li manual de carro. Nunca li manual de carro. Nunca li. E isso você, quando não lê o manual do seu carro, você corre um sério risco. Principalmente quando você não leva para fazer revisão. Você quer economizar um pouquinho? Não, vou economizar. Vou levar na concessionária não, fazer revisão. Eu não. Vou levar lá não. Aí chega ali, faz uma pesquisa lá e coloca um óleo totalmente errado, que é o mais barato ali. Você vai esse mesmo. Vai aí, só aí. E de repente o motor do carro começa a apresentar falhas, defeitos. E ali aquele motor vai engasgando, e vai produzindo fumaça, e ele vai. Chega uma hora, meu irmão, se você não resolver, ele vai te deixar na mão. O carro vai deixar na mão, vai fundir o motor. Conosco não é diferente, meu irmão. Se você não lê a Bíblia, se você não segue as instruções que o Espírito de Deus escreveu para você aqui, você vai errar demais. Você vai falhar demais. Vai chegar um ponto, meu irmão, igual muitos cristãos. Já aconteceu com vários, chega ao ponto até de morrer, de esfriar a fé, de apostatar da fé. Isso é algo terrível quando irmãos se apostatam da fé. Irmãos que ontem estavam conosco aqui, louvando, chorando, adorando a Deus, e de repente sumiu, voltou para o mundo, voltou para as práticas do mundo, virou as costas completamente para Deus. Isso é algo terrível. Isso é algo terrível. A palavra é a essência da vida cristã. O diabo também, eu falei aqui que o diabo distorceu a palavra e enganou Eva, enganou Adão. Se você lembra também, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado durante 40 dias, no último dia, 40º dia, ele sentiu fome, diz as Escrituras. E nesse dia apareceu o tentador. E mais uma vez aqui, o diabo usa a palavra. Ele usou a própria palavra de Deus. Pensa você se Jesus fosse um cristão descomprometido com a palavra, igual muitos de nós, e não tivesse a palavra guardada no coração. Pensa, meu irmão, se ele fosse enganado pelo diabo aqui, porque faltou conhecimento e entendimento para ele. Mas Jesus usou também a palavra de Deus. E por meio dessa palavra poderosa, que o próprio Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o Filho de Deus, também fez uso dela para mostrar para mim e para você que Ele é a palavra, mas Ele também usa a palavra, e que eu e você temos que ter essa palavra pronta no nosso coração. A nossa boca tem que estar cheia dessa palavra. Essa é uma arma poderosa para você usar contra o diabo. Você tem que entender isso. A palavra de Deus é arma poderosa. Está lá em Efésios também. As armaduras de Deus. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus é poderosa. O inimigo não vai resistir à palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia, nós cremos, Deus. Religiosos, fariseus, durante todo o ministério de Cristo, tentou em todo tempo apanhar Jesus na palavra.
tempo todo Jesus era provocado e faziam armadilhas para tentar pegar Cristo através de uma palavra distorcida. E Jesus, cheio da palavra, sempre tinha uma palavra de sabedoria. A palavra é importante. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, se você não for uma pessoa cheia da palavra de Deus, e quando eu falo a palavra de Deus aqui, eu quero ler para você agora lá em João, em João 1, do 1 ao 14. Não assusta não, irmão, que geralmente só começa na leitura da palavra, né? Mas quando Deus vai fazendo, a gente vai falando, aí vai lá no Evangelho, volta, vai de novo. Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Glória a Deus. Pulando para o 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Olha que coisa importante. O Senhor nos revela aqui no Evangelho de João. Aqui simplesmente está falando que Cristo, Deus, Jesus, Ele é a própria palavra. Você tem noção do que é isso? Você tem noção quando você pega uma palavra e acrescenta algo da sua parte naquilo que é sagrado para Deus, naquilo que é a própria palavra de Deus? Por isso que a gente ouve muitas heresias e blasfêmias em muitos lugares. Porque as pessoas pensam que isso aqui é um livro de história. E as pessoas pensam que elas podem remendar, acrescentar as suas coisas, o seu entendimento, ao que você quer, dentro daquilo que é a palavra de Deus. Não pode. Não pode, meu irmão. Não pode. Essa palavra ela é tão sobrenatural que ela vai além daquilo que está escrito, porque isso aqui tem muito mistério de Deus, que você precisa buscar em oração o Espírito de Deus para Ele te revelar, e Ele trazer um profundo conhecimento para você, e um entendimento para você da palavra dele. Sabe qual é o maior desafio? Presta atenção aqui. Sabe qual é o maior desafio do cristão? Eu falei aqui que eu tenho visto muitas pessoas, né, principalmente aqui no Ministério Casa, aqui na igreja, vir à frente, aceitar Jesus, entregar sua vida para Cristo, confessar a Ele que Ele é o Senhor e Salvador, e se arrepender de pecado. Muitos fazem isso, muitos, centenas de pessoas fazem isso em todo o mundo. Mas o maior desafio, meu irmão, se você entregou sua vida para Cristo, se você aceitou Jesus e você está aqui ouvindo essa palavra, se é algo de Deus para a sua vida, o maior desafio não é levantar a mão e vir aqui. Isso é necessário, isso tem que ser feito sim, faz parte do processo. Mas o maior desafio é permanecer na presença de Deus e na palavra de Deus. É permanecer, porque muitos se desviaram, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra de Deus também nos fala que naquele dia, que dia, pastor? Naquele dia, no dia do julgamento, todos nós seremos chamados diante do Pai, diante do trono, e seremos julgados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer na nossa vida. E naquele dia muitos chegarão ao Senhor e falarão: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome curamos enfermos, em Teu nome libertamos. E Jesus vai responder: aparta de mim, pois não vos conheço. Sabe o que Jesus está falando? Vocês usaram a palavra em benefício próprio.
para o seu próprio prazer, para o seu próprio benefício, não em benefício do reino, não a palavra fiel. Vocês se desviaram da palavra, usaram a palavra por ganância, para ter lucro, usando o evangelho como lucro. O evangelho de Cristo não é para isso. O evangelho de Cristo não é para isso. Sabe, eu tive muitas experiências com Deus na minha vida, muitas. Todos nós temos experiências com Deus. Eu tive muitas. Eu falo para vocês, uma das piores experiências que eu já passei na minha vida, que eu achei que eu ia morrer, que eu achei que não tinha mais para onde ir, foi quando eu me afastei da palavra de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não pensa que eu afastei da palavra de Deus e corri para o mundão, não. Continuei tendo a minha vidinha, rotina, trabalho, casa, lazer, trabalho, casa. Não pensa eu que eu comecei a fazer coisas assim aos olhos do mundo errado. Não. Mas eu cometi o maior erro da minha vida, porque eu me afastei da palavra de Deus. Eu caí na minha rotina. Sabe o que é cair na rotina, meu irmão? Isso é algo terrível. Não caia na rotina. Ou então, meu irmão, coloque a palavra de Deus lá no começo da sua rotina, como primícia do seu tempo. Coloca lá, coloca na sua agenda, coloca no seu despertador, coloca na sua agenda de tarefa, no seu quadro demonstrativo de coisas que você vai fazer naquele dia. Coloca lá, a primeira coisa, palavra de Deus, oração, palavra de Deus, oração. Porque como eu falei, é sutil. Você começa a se afastar da palavra de Deus aos pouquinhos, meu irmão. Não é de uma vez, não. É aos pouquinhos. É um dia. Aí depois é 2 dias. Depois é 3 dias. Depois é uma semana. Depois são 30 dias. Quando você vê, você está tão fraco, que você não consegue chegar na sua casa mais e abrir a Bíblia e ter prazer em ler essa palavra de Deus. Porque a carne está tão forte, mas ela está tão forte, que ela é capaz de barrar você e segurar você. Porque a carne busca os próprios prazeres. O apóstolo Paulo falou que não há nada de bom que habita em mim. Nada de bom. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer não faço. Está na palavra de Deus, meu irmão. Está aqui. Não brinca com a carne. Não brinca. Eita. Não brinca. Quando você menos perceber, ela está te dominando. Ela está conduzindo você e você se torna escravo dos desejos da carne. E sabe o que habita na carne, meu irmão? Corrupção, consciência. É isso. Cuidado onde você semeia. Semeia no seu espírito, meu irmão. Aleluia. Para de semear só na carne. Para de semear na carne. Para de semear na sua... E começa a semear no seu espírito. Porque os frutos do espírito é mansidão, é bondade, é benignidade, é fidelidade. Esses são os frutos do espírito. Esses são os frutos que o seu espírito vai produzir. Você entende isso, meu irmão? Isso é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu já experimentei isso aqui. Eu posso falar para vocês como alguém que já esteve nessa situação que está sendo falada aqui. E é algo terrível. Se não for pela misericórdia, olha para cá, meu irmão. Se não for pela graça e pela misericórdia de Deus, você não levanta mais, não. Não levanta mais. Não levanta. Não levanta. Sabe qual foi o maior ministério de Cristo em toda a Bíblia? Jesus curou, pastor? Jesus curou, está aqui na Bíblia. Jesus curou. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Jesus expulsou demônios? Expulsou demônios. Mas o maior ministério de Cristo foi a pregação da palavra, o ensino da palavra. Esse foi o maior ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que queremos fazer diferente?
Acaso algum de nós aqui é melhor que Jesus? Então por que vamos fazer diferente do nosso mestre, aquele que nos ensinou? Ministério da palavra. Seja esse, pastor Davi, esse seja o ministério dessa igreja. A palavra de Deus fiel, como eu tenho ouvido aqui, doa quem doer. Aleluia! Nós não estamos aqui para agradar homens, mas para agradar a Deus. Ele, sabe por quê, pastor? Pode sair 100, 200, Deus manda 1000, 2000. Não tem problema, porque aqueles que tiveram que sair vão sair. Mas aqueles que tiverem que permanecer, esses vão permanecer por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. E é como o pastor Davi falou aqui: nós não podemos servir Deus por barganha. Você não pode vir na igreja aqui porque vai ganhar um apartamento, um carro, ou um emprego novo, ou um aumento no seu salário. Você tem que vir aqui porque você precisa de Deus. Porque sem Deus a sua vida é inútil. Porque sem Deus não existe razão da existência do homem. O homem sem Deus é nada. É vazio. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Não coloque a sua esperança nos homens. Coloque a sua esperança naquele que jamais vai te decepcionar. E a esperança nossa tem que estar em Jesus. Ele tem que ser a minha, a sua esperança. Mas você não pode querer barganhar com Deus, porque Deus não é Deus de barganha. Sabe de uma coisa, meu querido? Presta atenção aqui. Quando você estiver na presença de Deus todos os dias da sua vida, que você amar a Deus mais que qualquer coisa na sua vida, você não precisa ficar nem perdendo tempo, meu irmão, pedindo: Deus, dá um emprego ali em tal lugar, Deus, me leva para tal lugar, Senhor, abre a porta da faculdade para mim. As coisas vão correr atrás de você. É verdade. As coisas vão bater na sua porta. Como um dia bateu na minha porta. Um dia a bênção bateu na minha porta, eu estava lá trabalhando. Eu nem pensei em fazer nada num determinado dia. De repente, alguém bate na minha porta. Eu estava lá na Secretaria de Segurança Pública trabalhando em 2011, 2010. Abriu a porta. Está lá um amigo meu. Ele falou: você não quer ir comigo lá para o Tribunal de Justiça trabalhar? Eu olhei para ele e falei assim: coronel, eu posso pensar? Olha, é inocência, né? Posso pensar? Quase perdi minha vida. Posso pensar? Não, mas é prudente. O cristão, muitas vezes, ele pede um tempo para poder orar. É verdade. E Deus confirmar no coração dele. Eu falei: eu posso pensar, amanhã eu te dou a resposta. Tá vendo? Fica dando sim à toa. Mas fui orar. E Deus confirmou. E eu fui para lá, meu irmão. E foram 6 anos de bênção. 6 anos trabalhando ali no Tribunal de Justiça. E Deus me abençoou muito naquele lugar. E Deus me honrou muito naquele lugar. E depois chegou o dia onde o meu ciclo ali se cumpriu. Chegou o dia de sair. Pensa em alguém que começou a ficar chateado porque estava saindo. Não pode ser isso. Aqui é o diabo, sai. Eu vou orar, eu vou jejuar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção uma coisa. A gente tem que ter discernimento e entender quando é Deus que resiste a mim e a você, e quando é o diabo que está resistindo a mim e a você. Porque se é o diabo, ele não vai prevalecer. Mas se é Deus, não adianta ficar lutando, porque contra Deus não tem jeito de resistir. Não tem jeito. E você precisa ter essa percepção. Você precisa ter isso da parte de Deus. E saber quando você está lutando contra o próprio Deus. Ele está falando: sai daí. Eu que estou tirando daí. Sai daí. Não sai, eu não quero, eu vou ficar aqui. Sai para lá, diabo. Sai para lá. Meu irmão, Deus tem o melhor para você. Se Ele te tirar de algum lugar, se Ele te tirar de algum lugar, Ele vai te levar para um lugar muito melhor. Vou dar um outro exemplo de algo que aconteceu comigo também. Eu trabalhava numa cidade do interior. Eu não vou falar o nome da cidade. E nem o nome dos personagens. Não tem necessidade de fazer isso aqui. E eu era tenente lá. Tenente novo, 20 e poucos anos de idade. E tenente na polícia, ainda mais novo, quer resolver o problema do mundo, né? Acha que inocente demais, né? Eu acho que se eu prender os ladrões, os bandidos todos da cidade, eu vou resolver o problema. Inocência, né? Hoje eu sei que não. Mas isso é para um outro assunto, na área de segurança pública. E eu, com isso, eu despertei a ira de muitas pessoas naquela cidade, porque não parava de trabalhar, e isso incomoda pessoas que estão fazendo coisas erradas.
E as pessoas que estavam fazendo coisas erradas naquela cidade foram até o prefeito daquela cidade e falou assim: tem que tirar esse tenente daqui, porque nós não aguentamos ele mais. Ele não deixa a gente trabalhar, entre aspas, né? Eram traficantes, era trabalho deles. Eles não deixam a gente trabalhar. A gente não tem como trabalhar. A gente abre uma porta lá e vai lá e prende todo mundo e fecha o negócio. E aí eles foram até o prefeito, porque eles ajudavam esse prefeito com a campanha dele, né? Pagando combustível e outras coisas mais. E esse prefeito veio a Goiânia e foi lá no meu comandante geral e falou assim: ó, eu quero esse tenente fora de lá. Pronto, acabou. E recebi uma ligação. Falou: Dalbian, segunda-feira você apresenta em Goiânia. Pega suas coisas e apresenta aqui em Goiânia. Pensa num rapaz revoltado, chateado. Pensa numa pessoa que ficou indignada. E vai dali, vai daqui. E eu trabalhava também para os promotores e para os juízes daquela cidade. E os promotores daquela cidade se juntaram e falaram assim: não, eu vou processar esse comandante, pode deixar de alguém, eu vou fazer aqui uma ação civil pública e nós vamos processar por isso, por isso, por isso. Vai passar um tempo, eu vi que o negócio estava diferente. Eu falei assim: pode ser o diabo, porque o diabo tem esse poder todo. Eu fui até o promotor e falei: promotor, deixa do jeito que está, deixa eu ir. Deus está no controle da minha vida, deixa eu ir. Deixa eu ir. Se não for para mim ficar lá, eu vou voltar. Mas deixa eu ir. E assim foi feito. Eu saí e vim para Goiânia com a minha família. 6 meses depois, presta atenção aqui, para você entender. Talvez você esteja passando por isso, ou talvez você vai passar por isso um dia. Presta atenção aqui, 6 meses depois, começou a acontecer tanta coisa na minha vida aqui em Goiânia. Tanta bênção, tanta porta abrindo na minha vida. E sabe o que eu pensei depois? Falei assim: Senhor, eu só podia ter me tirado lá um ano antes. Um ano antes. Eu já queria sair, era antes agora. Eu não queria ter saído no dia que me tiraram, não, era antes. Porque foi tanta bênção, foi tanta provisão de Deus na minha vida, foi tanta coisa acontecendo na minha vida depois que eu saí de lá e vim aqui para Goiânia, porque Deus tinha algo maior. A cidade era pequena para aquilo que Deus tinha para mim. Amém. A cidade era pequena para aquilo que Deus tinha para a minha vida. Olha para você ver. Então, meu irmão, se a sua vida está na mão de Deus, não pensa que o prefeito, o governador, o presidente, o juiz, o desembargador tem mais poder para fazer aquilo ou qualquer coisa com você, não. Não tem. Não tem. Todas as autoridades deste mundo são constituídas por Deus. Elas são constituídas e fazem aquilo que é permissão de Deus. Nada vai acontecer com você a não ser aquilo que é a vontade e a permissão de Deus para a sua vida. Mas presta atenção aqui, isso é para aqueles que estão na palavra, é para aqueles que estão na presença de Deus, porque aqueles que se desviaram, aqueles que estão na prática do mal, as autoridades também é vingador de Deus. Está na Bíblia, estou inventando isso aqui não. Você entende isso, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Você pode descansar em Deus sabendo disso, dessa verdade? Você pode, porque isso que a palavra de Deus quer trazer para você, descanso para a sua alma, sabe? Às vezes nós andamos tão atribulados, não sabendo o que vai acontecer semana que vem, o que vai acontecer mês que vem, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no ano que vem. A gente fica tão preocupado com tantas coisas. Descansa no Senhor. Saiba que Ele tem o controle de tudo. Uma outra coisa que eu quero falar para você aqui. O diabo não é inimigo de Deus. Bom, pastor, que isso? Isso é heresia, pastor. Não, eu vou explicar. Não é heresia, não. Mas como assim o diabo não é inimigo de Deus? O diabo faz o mal e Deus é o bem, né? Calma, eu vou te explicar. Deus não tem inimigo. Ninguém pode se colocar. O diabo tenta destruir as obras de Deus, destruir a criação de Deus. Nós somos criação de Deus, somos filhos. E o diabo tenta o tempo todo destruir aquilo que Deus fez, porque o diabo não pode destruir a Deus. Não tem nada que o diabo possa fazer que ele pode arranhar Deus. Nem arranhar ele pode. Nem arranhar. Eu vou falar algo mais para vocês aqui. Eu gostaria que vocês não se escandalizassem, porque está na Bíblia, meu irmão. Aqui. Não preocupa não. O diabo obedece a Deus. Verdade. Está na Bíblia, ou não? Você falou de Jó, falaram de Jó aqui hoje, não foi? Falou de Jó. Jó é um exemplo claro como o diabo obedece a Deus. Pode ir, mas não toque na vida dele. O que é isso? É uma ordem de quem?
Pô, então por que o diabo não desobedeceu a Deus? Ah, porque se eu não obedecer meu inimigo, vou obedecer meu inimigo. Não vou obedecer não. Meu irmão, o diabo já está condenado, porque Deus é poderoso. Nada pode resistir ao poder de Deus. Nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Absolutamente nada. O seu Pai é poderoso. O seu Deus é poderoso. Ninguém pode resistir. Não existe quebra de braço entre Deus e o diabo, não, meu irmão. Não existe. Não existe. Isso é folclore. Isso é folclore. Isso aí é ensino errado. Não existe. Quero que você tenha essa certeza no seu coração. Deus está no controle. Amém. Nada foge ao controle dele. Aleluia. Quanto tempo já passou? Acho que já passei o meu tempo, né? Quantas horas? Se pagar almoço aí pode, né? Então se eu passar mais do tempo aqui, eu vou ter que pagar almoço para todo mundo aqui, como é que é? Opa, deixa Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar que o salário de major ainda não está a essa altura. Esse tanto de gente aqui, mas vai chegar um dia, em nome de Jesus. Amém. Para falar, Deus. Tem irmão querendo que eu fale agora para pegar o almoço, né? Obrigado, viu, irmão? Obrigado, viu? Eu já estou me encerrando aqui, meu irmão. Essa, meu irmão, é a palavra poderosa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que a partir de hoje você tenha compromisso com essa palavra. Tá? Tenha compromisso com a palavra de Deus. Não espere os pastores te ensinar tudo, não. Você tem que buscar o conhecimento. O profeta Oséias, ele afirma que o povo dele perece por falta de quê? Mas o profeta Isaías também fala que o povo foi levado cativo por falta de quê? De entendimento. O povo foi levado cativo. Os israelitas foram levados cativos porque eles faltavam conhecimento, eles faltavam entendimento, porque eles fugiram da palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra de Deus. Não rejeite mais na sua vida. Eu já estou encerrando, meu irmão. Não rejeita mais a palavra de Deus na sua vida, não. Não rejeita mais, não. Come essa palavra. Come, meu irmão. Come essa palavra. E você vai ver algo sendo produzido no seu interior. Amém? Vamos colocar de pé. A gente tem muita coisa para falar da parte de Deus para vocês, mas tudo aquilo vai ser falado no tempo certo na vida de cada um de vocês. Todas as coisas que vocês precisam está aqui na palavra de Deus. Ei, olha para cá. Olha para cá. Eu já estou me encerrando aqui. Olha para cá. Isso é ensino da palavra de Deus. Persevera na oração, porque essa é a oração que vai mudar a vida dessas pessoas. Para de lutar com as suas armas carnais. Para de lutar contra o seu marido. Para de lutar contra a sua esposa. Você não vai mudar nada, você só está piorando a situação. E você está enfraquecendo por causa disso. Confie em Deus. Confie nessa palavra que foi falada para você aqui hoje. Coloque a sua fé fundamentada na palavra. Porque a fé sem fundamento é vento. Mas a fé fundamentada na palavra de Deus é poderosa. E ela vai cumprir o bom propósito para o qual ela foi lançada. Amém? Levanta a sua mão, meu irmão. Deixa eu orar por vocês aqui agora. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, cada irmão que está aqui agora, cada família que está aqui, ó Deus, que ouviu essa palavra, ó Deus, que essa palavra seja como chama, como sarça ardente, a queimar no coração de cada irmão que está aqui hoje. Que o Espírito do Senhor venha incomodar nas madrugadas essas pessoas, meu Pai, receber a Tua palavra, e que essas pessoas venham meditar nela dia e noite, para não se desviarem mais dos Teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Ainda de pé. A palavra de Deus é algo tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que se você estudar a palavra de Deus, e você vai descobrir que o próprio Jesus venceu as suas grandes guerras com a palavra. É verdade. Quando Jesus é batizado pelo Espírito Santo,
Algo que me chama muita atenção é que no dia que Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito de Deus até o deserto. Então só é levado ao deserto quem é cheio. Meu Deus. Glória a Deus. Eu não estou no deserto porque eu mereço o deserto. Eu estou no deserto porque eu fui cheio. Você não está no deserto na tua vida por causa de qualquer coisa, porque Deus te encheu. E quem é cheio pode ir para o deserto. Partiu o deserto. A Bíblia diz que então o diabo, dentro desse contexto, me chama a atenção. O diabo então tenta Jesus. E Jesus pega um livro apenas da Bíblia para combater Satanás. O livro de Deuteronômio. Eu imagino Jesus pequeno, lendo a palavra de Deus todos os dias. E ele só tinha o Pentateuco, e ele pegava lá, e ele Deuteronômio. Eu imagino Jesus dizendo assim, ó: eu vou usar tanto esse Deuteronômio na minha vida, que eu vou ler ele várias vezes para decorar. E ó, aí ele está no deserto porque está cheio. Diga para quem está do teu lado: quem está vazio não vai para o deserto. Vazio continua no palácio. Ei, Deus é pai. Deus não manda filho que não pode ir para o deserto se não tiver cheio. Aí Satanás começa a tentar Jesus, depois de 40 dias de jejum, naquele processo de fome. Ele diz: ei, pegue e transforme uma pedra dessa em pão. Aí ele fala assim: ó, eu lembro de uma parte de Deuteronômio que eu lia, que dizia que nem só de pão viverá um homem. Deuteronômio capítulo 8, Deus diz que nem só de pão viverá um homem. Aí Satanás leva Jesus para um lugar alto e tenta Jesus diz: olha, se você me adorar aqui, eu te darei tudo isso. Eu imagino Jesus olhando para Satanás dizendo assim: cara, tu não leu a Bíblia? Eu leio. Como você vai me dar algo que já é meu? Cara, mãe, é do meu pai. Meu pai, meu não é teu. E você quer dar algo que não é teu para mim, que já tenho algo que o pai me deu. Porque tudo que o pai me deu é maior do que qualquer e todas as coisas que há na terra. Aí ele fala assim: Satanás, então faz o seguinte, se joga aqui desse monte alto, desse precipício, se joga e manda os anjos não têm que te obedecer, não é dado ordem aos anjos para te salvar. Se joga aqui e aí você manda eles te salvarem. Ele: ô bicho pouco, eu li, não tentarás o Senhor. Diz: não tentarás. Sabe o que o pastor Damiano me faz pensar? Eu só tenho para argumentar quando eu leio, e eu sou só levado para o lugar quando eu sou cheio. Deus é pai, e pai não manda para o deserto quem não está cheio. Pastor, vamos ser sinceros, eu estou mal. Eu estou vendo o pior momento da minha vida, eu estou mal. Mas se eu te disser que a gota que você tem é o oceano para quem não tem nada. O problema é que você está acreditando que você não tem nada mais. O problema é que você está acreditando que esse pecado é maior do que o que Deus prometeu para você. O problema é que você está pensando que essa luta vai vencer a promessa e a palavra de Deus para você. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Pega na mão de quem está do teu lado direito e esquerdo. Diga assim: me dá a mão aqui porque você está cheio.
Enquanto você estava vazio, você não podia passar pelo deserto. Você ia ter que passar um dia, mas vazio não dava. Aí Deus te ensinando, então vou encher. E no momento que ele encheu, ele diz: agora pode ir.